pouco, o terremoto não destruiu duas cidades de Lisboa. Durante algumas décadas do início do século XVIII, Lisboa estava dividida em duas cidades, com os nomes de Lisboa Ocidental e Lisboa Oriental. A própria Gazeta de Lisboa, que é a longínqua antecessora do Diário da República, teve o nome de Gazeta de Lisboa Ocidental durante esses anos de divisão. Dom João V, em 1741, volta a unir a cidade num alvará onde se pode ler: "Ei por bem que para o diante fiquem incorporadas em uma só as duas cidades de Lisboa Ocidental e Oriental, com um só Senado, que se chamará de Lisboa sem outro distintivo, o qual Senado se juntará e fará seu despacho na Casa da Variação, cita no Rossio desta cidade." Nestes dois exemplos, a Gazeta e o extrato do alvará, vemos a língua portuguesa a ser usada como língua de administração de Lisboa e do Reino. A cidade, no entanto, tinha muitas outras línguas dentro de si, desde o latim das missas, passando pelo italiano da ópera, até ao inglês com que um lisboeta da comunidade inglesa descreveu os horrores do terremoto. A verdade é que a cidade não falava apenas português. Aliás, à época do terremoto, cada cidade europeia tinha ruas e bairros em que se falavam outras línguas e ninguém estranhava. Entre muitos sinais desta pluralidade de comunidades e de línguas, Lisboa tinha igrejas para várias nações da cidade. Por exemplo, só para dar um exemplo, a Igreja de Loreto ou Igreja dos Italianos. Uma língua que no século XVIII já perdera muita da sua importância em Lisboa era o castelhano. Quem escrevia em Lisboa só o faria em castelhano se fosse essa a sua língua materna. Estamos a falar do século XVIII. Começava a ser apenas uma outra língua estrangeira, uma situação muito diferente do que acontecia no século XV, ou do que tinha acontecido no século XV, em que muitos escritores portugueses escreviam naturalmente também em castelhano. Uma outra língua vinda de lá dos Pirineus era agora a luz das mentes letradas do país: o francês. O grande terremoto abalou o terreno de Lisboa e o espírito da Europa. Todos falavam da desgraça desta cidade e faziam-no em várias línguas. Uma delas sobressaía. Lisboa destruída era um dos cenários mais importantes da imprecação de Voltaire contra o otimismo em Cândido. Que todos lessem a obra em francês não levantava o sobrolho a ninguém. A língua francesa era já a língua em que a elite europeia conversava. O francês era a língua das classes altas europeias, era usada, por exemplo, nas cortes da Europa, que imitavam a corte de Versalhes. As famílias reais europeias falavam entre si em francês. O francês era a língua da nobreza, mas era uma língua desconhecida da maioria da população. Mesmo em França, antes da Revolução, a língua a que chamamos francês era a língua materna de uma pequena parte dos franceses. Os soldados que entraram em Lisboa, e já lá chegaremos, ouviriam ordens em francês, mas falariam entre si em muitas das línguas que os parisienses descreviam com o termo patois. Algumas delas eram antigas línguas de longa tradição literária, como, por exemplo, o provençal dos trovadores. Em Portugal, o francês era também ensinado à nobreza, tocava-se piano, falava-se francês, e influenciava quem escrevia, mas um lisboeta típico saberia pouco ou nenhum francês e também não saberia escrever em português, na verdade. O francês era a língua de prestígio. Um certo acontecimento, também ele francês, veio ajudar a dar importância a algumas das outras línguas escolhidas como línguas nacionais. Em Portugal, claro, ninguém teve dúvidas de que língua seria essa. O acontecimento de que estou a falar é a Revolução Francesa. A Revolução cristalizou a ideia da nação enquanto entidade política, uma entidade que estava na origem do Estado, que já não era identificada apenas com o rei. E a nação, esta nova entidade política, a base do Estado, deveria ter, idealmente, uma língua. A França começou, aliás, a combater de forma consciente as várias línguas que não eram o francês. E já num espírito menos revolucionário e mais imperial, Napoleão atreveu-se a imaginar uma Europa feita a essa imagem, uma Europa onde o francês não seria só a língua das elites, mas a língua de todos. Como será ter a cidade invadida por quem afirma querer salvar-nos? Os lisboetas sentiram isso mesmo quando Junot entra em Lisboa, à frente de uma tropa desmazelada, contam histórias, pronto a proteger a cidade e o país dos ingleses, mesmo contra a vontade dos protegidos. Os franceses entraram pelo país, ninguém lhes fez frente. Aliás, o prémio que procuravam, na verdade, já estava a caminho do Brasil. Quando, no Terreiro do Paço, com as tropas em formação, Junot manda arriar a bandeira portuguesa e hastear a bandeira tricolor aos gritos de Vive la France, tudo muda. Os lisboetas, até então calados, a observar estes estrangeiros que ali se mostravam com as suas fardas de lá dos Pirineus, não gostaram de gritos à francesa, nem muito menos de ver uma bandeira daquelas no Castelo de São Jorge. Começaram os motins
E não só em Lisboa, por todo o país a população desatou a traulitada a quem nos vinha salvar. E quem nos vinha salvar tentou, mas acabou por desistir ao fim de alguns anos de invasões. Em breve, o projeto imperial de Napoleão, que imaginava a Europa como um novo Império Romano, só que em francês, caiu por terra. A Guerra Peninsular e outras guerras da época, como a Guerra da Independência da Grécia, mais tarde, sublinharam a ideia de independência como o maior desejo de qualquer povo. Depois, as guerras liberais em vários países impuseram uma certa ideia de nação. Já lá vamos. Portanto, a França perdeu a guerra, mas a ideia de uma nação, uma língua, um Estado, tudo bem padronizado e com fronteiras nítidas, venceu. A Europa passou a ser não uma colagem mal amanhada de ducados, reinos, condados e por aí fora, tudo bem misturado, para passar a ser um continente de países, alguns dos quais só se unificaram durante o século XIX, como é o caso da Itália, por exemplo. Começámos a viver onde ainda vivemos, numa Europa feita de nações com fronteiras, línguas, leis próprias. Nações que se imaginam bem distintas das outras nações e internamente uniformes, para lá de uma folclórica diversidade regional sempre vista como inferior. O processo demorou, mas foi irresistível. E com ele veio a ideia de que cada país tem de ter uma língua, idealmente uma língua apenas. Em Portugal, esta ideia de nação soberana com uma história e uma língua enquadrava-se particularmente bem na história de um reino antigo que mantinha as mesmas fronteiras com uma outra alteração havia muitos séculos. Com a ideia de uma língua nacional a ganhar uma força tremenda, começou a ser cada vez mais difícil ver as línguas múltiplas de uma cidade. Ao falar de línguas e de uma cidade como Lisboa, a única frase que parecia razoável passou a ser: então, em Lisboa fala-se português, claro. Além disso, a palavra português passou a referir-se na cabeça de muitos não à língua falada pelos portugueses, mas ao ideal de língua falada por uns quantos e que é preciso ensinar aos outros, a bem da unidade nacional. Assim se percebe porque, ainda hoje, tantos querem que os outros portugueses deixem de falar como sempre falaram. Diga-se que este movimento de uniformização nacional foi acompanhado por um movimento cultural que, de certa forma, reagia contra as elites que falavam uma língua diferente da língua do povo. Estou a falar do romantismo. Os vários países ganharam uma forma, fronteiras claras desenhadas no mapa, uma substância nova, a ideia revolucionária da nação enquanto entidade soberana e uma nova história de tintas românticas e baseada nas ideias sobre a Idade Média, sobre o que eram os tempos medievais. Os Estados, agora Estados-nação, também se reimaginaram numa só língua, tentando, nem sempre com sucesso, apagar as restantes. Cada país escolheu um padrão e imaginou-o como consequência natural da sua história. Mesmo nas próprias palavras usadas, encontramos reinvenções e simplificações. Os países escolheram certas expressões para falar da história, expressões essas que começaram a parecer inevitáveis e muito antigas. Para começar, a própria palavra país, que é um galicismo com poucos séculos, começou a ser usada para nos referirmos à principal unidade identitária europeia, o Estado-nação. Na cidade de Lisboa, a Praça dos Restauradores lembra como a aclamação de Dom João IV passou a ser vista como uma restauração da independência. Tudo conceitos posteriores, tudo conceitos, ou pelo menos palavras posteriores a essa aclamação e a essa independência. O início da nação, a palavra reino deixou de ser tão importante, foi integrado na Reconquista Cristã, um termo que cristalizava uma certa história romântica com uma Idade Média idealizada. Começámos a falar também dos descobrimentos, reimaginados numa história que muito teve de apagar para ser gloriosa. A própria imagem da cidade de Lisboa foi lavada e recuperada à luz desta simplificação do passado. O Castelo de São Jorge tem ameias muito arranjadas e muito medievais, muitas delas do século XX. No que toca à língua, Camões tornou-se, sem que ele próprio suspeitasse, no representante da língua e da cultura portuguesas, numa exaltação particularmente explícita por alturas do seu tricentenário, em 1880. Todos os países passaram por este processo de clarificação de fronteiras, de escolha de uma língua padrão e de simplificação da história. Afinal, tanto a língua escrita como a história já não seriam preocupação de uns quantos guerreiros e poetas, mas deveriam ser preocupação de toda a nação. Era preciso embrulhá-las de forma a transmiti-las a todos os cidadãos. É preciso também dizer que Lisboa deixou de se ver como uma cidade espanhola.
espanhola no sentido geográfico. Foi um processo gradual de séculos que estava terminado em meados do século XIX, época em que dizer a um lisboeta que era espanhol já poderia ser quase tão perigoso como hastear a bandeira de França no Castelo de São Jorge. Nem sempre tinha sido assim. Este processo de mudança do significado de Espanha em português acompanhou a história do Estado vizinho depois da Restauração. Depois de várias guerras, casamentos e outras confusões, o Reino do Lado passou a ver-se não como uma coleção de coroas e territórios que sempre fora, mas como a Espanha que hoje conhecemos, que se vê como nação e que não inclui Portugal.